Meus, meus queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Cheguei um pouco atrasado, que saí de Cabaceiras, era 5h20 da tarde, foi uma tirada boa para chegar aqui 6h20, então me desculpo, mas porque também estava lá na grande obra, como disse o nosso amado presbítero. Trago aqui o abraço das congregações, Boqueirão, ali na cidade de Boqueirão, também da cidade de Cabaceiras. E trago aqui também o meu agradecimento particular pela oração dos irmãos, né? Tivemos aí a reunião do presbitério agora em janeiro, né? Eu e André estávamos lá e cada um de nós tínhamos ali as petições que Deus, através do conselho, encaminhou até o presbitério, e eu louvo a Deus porque as duas petições foram ouvidas, respondidas, e glória seja dada ao Senhor por isso. Então agradeço aos irmãos a oração. Nós estávamos lá no presbitério, quase meia-noite, e chegando mensagem, não sei se o presbítero Léo está por aí, mas chegando mensagem, e aí, deu certo. Então, assim, glória seja dada ao Senhor, meus irmãos. Fico muito feliz por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado na nossa vida, amém? Convido os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor nesse momento, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2, nós vamos estar lendo apenas o versículo 1 e o verso de número 2. Profeta Daniel, capítulo de número 1, o verso 1 e o verso de número 2. Amém? Você que está em casa, também abra a palavra de Deus nesse texto. Daniel, capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Amém? Os irmãos encontraram? Façamos a leitura nesse momento. Verso 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Vamos ter um momento de oração? Oremos. Deus amado e bendito, aqui estamos como a tua igreja, o teu povo que precisa ouvir não a voz de um homem, mas precisa ouvir a voz do Senhor. Então, que nesta noite, ó Deus, o teu Espírito Santo esteja conduzindo esse sermão de uma maneira que o teu próprio nome seja glorificado, a tua igreja seja edificada e que juntos, ó Deus, possamos sair daqui nesta noite felizes pela alegria de saber que o Senhor falou conosco. Então, em nome de Jesus, usa esse pequeno servo que vos fala. Eu nada sou, eu nada posso, mas eu sei em quem eu tenho crido, ó Deus, aquele que me separou desde a eternidade para o sagrado ministério. Eu louvo o teu nome por isso, glorifico ao Senhor e me submeto totalmente à tua vontade. Usa-me, ó Deus, com ousadia e autoridade nesta noite, fazendo com que o teu próprio nome seja glorificado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, ao preparar esse sermão, Deus me deu um tema para essa mensagem. O Deus que está no controle da história, Ele disciplina o seu povo para a sua própria glória. Deus não perde o controle de nada. Ele continua sentado no seu alto e sublime trono, conduzindo todas as coisas. Veja que quando começou a pandemia, no dia 18 de março de 2020, estava na congregação de Boqueirão, orando ali com alguns irmãos, numa quarta-feira, num culto de oração e doutrina, e perguntando a Deus como seria, o que seria da igreja, como seria atravessar esse momento tão difícil, sabendo já naquele momento que as igrejas seriam fechadas por algum período. Mas passados quase 2 anos, nós vemos a soberania de Deus em continuar conduzindo o seu povo, apesar das dificuldades que estamos enfrentando, mas a nossa fé para a glória de Deus tem sido dia a dia fortalecida, porque o Senhor, aquele que nos chamou, é aquele que nos capacita e nos sustenta para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Então veja, olhando para esse livro de Daniel, ele é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. É um livro histórico, mas também profético, que traz algumas revelações e nos mostra a soberania de Deus, o governo de Deus.
Mesmo nos momentos de calamidades do povo de Deus, Deus continua a conduzir o seu povo. Há uma frase que Spurgeon gostava de afirmar. Ele dizia que por trás de uma face carrancuda, Deus esconde um sorriso. Por trás de um momento de adversidade, Deus faz com que as adversidades contribuam para o bem do seu povo. Nesse momento, foi um momento muito difícil do povo de Israel. O povo, não só a cidade saqueada e destruída, mas teve ali a sua fé abalada, porque muitos, como o próprio Daniel, se tornaram escravos na Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas veja, uma coisa importantíssima, ainda à medida de introdução, é destacar a soberania de Deus. Porque esse jovem chega na Babilônia e a Bíblia diz, no mesmo capítulo 1, no verso de número 8, se você puder deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, eu queria só ver esse versículo 8 junto com você, diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então veja, Daniel, apesar de ter a sua cidade destruída, apesar de ter o templo de Jerusalém, ao longo desse sermão nós vamos ver que o povo estava deixando de buscar ao Senhor para confiar no templo. Se o templo está erguido, nós podemos viver como bem entendemos. E por isso, a destruição chegou até aquele povo. Então Jerusalém é destruída, Daniel é levado como escravo, chega na Babilônia como escravo. Mas ele decide não se contaminar com a fina iguaria do rei. Para nós, irmãos, exemplos como esse devem trazer para nós uma motivação a mais, de vivermos a cada dia uma vida piedosa, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Então, Deus escolhe o seu povo, cremos plenamente na eleição feita pelo Senhor na eternidade. Chama o seu povo, chega para Abraão e faz-lhe uma promessa que através dele faria uma grande nação. Aquele povo agora, depois de um certo tempo, ele, através de José, vai ao Egito. Esse mesmo povo se torna escravo por quase 400 anos. Deus, pela sua infinita mão, agora levanta Moisés para tirar aquele povo com o braço forte do Egito, e mostrando assim a sua soberania, o seu governo. Mas notem, falando sobre soberania de Deus, houve um período que agora eles iriam adentrar a terra prometida. E o que acontece? Moisés é chamado pelo Senhor. O grande libertador, o grande homem que Deus havia levantado para conduzir aquela nação pelo deserto durante 40 anos, agora é chamado por Deus. O que fazer? Muitos se desesperam e questionam. Porém, Deus escolhe outro homem chamado Josué para fazer com que o povo adentre ali a terra prometida, mostrando assim que o poder de Deus não se limita ao homem, não se limita aos líderes terrenos, mas se limita à graça, à soberania de Deus que conduz a história do povo. Meus queridos, o inferno, ele está também sob o controle de Deus. O diabo está na coleira do Senhor e só vai até onde Deus permite. A Bíblia diz lá em Tiago: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que no devido tempo Ele vos exalte. Descanse no Senhor, sirva ao Senhor, creia na soberania de Deus, dificuldades, apesar das lutas, apesar das dificuldades como a pandemia que estamos enfrentando. Depois desse período, que o povo ali adentra a terra prometida, veio 2 períodos. Veio a teocracia, onde foi o período dos juízes, onde durou 300 anos, onde Deus era o rei do seu povo. E veio o período da monarquia. E foi os reis, começando por Saul, e aí na sequência Davi, Salomão e sucessivamente. Só que os reis, muitos deles se tornaram maus. Muitos deles, como esse Joaquim, ele se afasta do Senhor, ele queima a palavra do Senhor, ele se distancia e consequentemente o povo também se distancia do Senhor.
Então, veja, o povo foi se distanciando do Senhor, não quis ouvir a sua palavra, e Deus enviou o juízo sobre a sua nação. A causa, irmãos, das derrotas do povo de Deus, jamais foi a falta de poder do Senhor, mas foi a distância do povo de Deus do Senhor. Pois, veja, olhando um pouco ainda para a primeira batalha, para a segunda batalha que Josué vai travar, a primeira foi contra Jericó, a segunda foi contra Ai. E eles foram, depois da vitória esmagadora contra Jericó, eles disseram, vamos mandar só 3.000 homens. Mas se esqueceram de consultar ao Senhor. Josué se esqueceu de buscar ao Senhor em oração. E sabe o que é que aconteceu? A maioria, eu acredito que a grande parte de vocês sabem, a derrota foi vergonhosa. Mais de 30 israelitas morreram. O povo volta desesperado de volta humilhado, escorraçado. Josué olha para aquelas pessoas e diz o que aconteceu. E ele vai consultar o Senhor. E quando consulta o Senhor, Deus mostra que havia pecado em Israel. Que havia sido Acã, que traz os despojos que Deus não havia permitido que trouxesse. Então, a maior causa das nossas derrotas jamais é a falta do poder do Senhor, mas é a falta da nossa intimidade para com Deus. Eu quero destacar algumas coisas nessa noite. Primeiro, Deus corrige o seu povo e volte para o Senhor. Meus irmãos, vivemos um tempo de reflexão. Vivemos um tempo que tudo aponta para o fim. Vivemos um tempo, irmãos, de pandemia. Se me dissesse isso há 10 anos atrás, que passaríamos por um momento tão difícil, jamais eu iria acreditar. Quando, nos primeiros meses que fui adentrar em um mercado, que me pediram para entrar de máscara, era obrigado a entrar de máscara, eu disse, é verdade que você está me pedindo? Ele disse, você só entra aqui de máscara. Irmãos, prepara-te, ó igreja, pois a volta de Cristo está iminente. Existem muitos de nós, existem muitos cristãos que pensam na volta de Cristo para daqui a 1000 anos. Mas a volta de Cristo pode ser hoje. Então prepara-te, ó igreja, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Então, Deus corrige o seu povo para que eles se voltem para o Senhor. E a própria Bíblia vai dizer que Deus corrige a quem Ele ama. E preste atenção nisso. A disciplina do Senhor é um ato de amor. Deus nos disciplina não porque Ele é um Deus cruel ou porque Ele gosta do sofrimento do seu povo, mas Ele nos disciplina para que a nossa fé esteja cada vez mais fortalecida nele. Para que nós sejamos cada vez mais dependentes dEle. Para que nós, como diz lá em Provérbios, que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Por mais que você se prepare, seja na universidade, seja no seu trabalho, você precisa entender que todo está respirando pela graça do Senhor. Você só consegue viver pela graça, nós só conseguimos viver pela graça do Senhor. Então devemos direcionar ao Senhor toda a gratidão. E isso deve também nos jogar aos pés do Mestre. Fizeram uma pergunta há muitos anos atrás, qual era o momento devocional do povo de Deus para com o Senhor. E viu-se ali um quadro alarmante, que os líderes religiosos não passavam mais do que 15 minutos de oração por dia. Se tratando da igreja, não me responda que é a sua intimidade com o Senhor. Você não me deve nenhuma satisfação quanto a isso. Mas qual é o teu momento devocional com Deus? Qual é o momento que você separa com a sua família? Irmãos, eu gosto muito de analisar as histórias dos puritanos, aonde eles tinham diariamente o culto familiar. O culto de adoração a Deus na sua casa. Que coisa tão linda. Quando eu comecei a estudar e olhar para a história dos puritanos, irmãos, claro que tiveram alguns excessos, a gente sabe disso. Mas, como a gente gosta de falar, que a gente deve comer o peixe
comendo a carne, tirando as espinhas. Entende, meus irmãos? Devemos refletir nesse ano de 2022, nessa oportunidade que Deus nos deu. Esse que já se passou praticamente o primeiro mês. Hoje é 30 de fevereiro, 30 de janeiro. Estamos a adentrar fevereiro. Mas isso deve, meus queridos, nos levar à reflexão de buscar ao Senhor com toda a força do nosso coração. Pois assim como o seu corpo físico precisa de alimento, o espírito também precisa ser alimentado. Esse povo pereceu porque se esqueceram do Senhor. Esse povo em Jerusalém, eles estavam protegidos. Meus irmãos, você tem nela promessas grandiosas que Deus faz para a sua igreja, promessas que Deus abençoa, promessas que Deus está com você. Eu passei um momento muito difícil na minha vida há muitos anos atrás, e o Senhor me lembrou do Salmo 91, versículo 15 e 16, onde o Senhor vai dizer: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meus irmãos, isso foi como bálsamo para a minha alma. Mas porque o Espírito Santo me lembrou, porque eu conhecia o texto bíblico. A Bíblia deve ser lida. O profeta Jeremias disse: achando as tuas palavras, logo as comi. Eu desafio você nessa noite de ler a palavra de Deus ao longo desse ano de 2022. Leia e pode ter certeza que você vai findar esse ano bem mais fortalecido a qual você adentrou. Então, olha só, uma coisa importante a se destacar é que as nossas derrotas não é pelo poder do inimigo, mas é consequência dos nossos próprios pecados. A derrota, irmãos, não é porque o diabo é forte ou porque ele é capaz, mas é porque muitas vezes estamos distantes do Senhor. É porque muitas vezes não oramos o quanto deveríamos orar. Esse povo, como eu disse, se esquece de Deus, se esquece de buscar ao Senhor. O seu rei se torna idólatra, o seu rei se torna pagão, e ali consequentemente toda a Israel, o Israel de Deus. Então, a derrota de Israel nessa batalha foi exatamente por conta do seu distanciamento do Senhor. Como eu já disse, o rei era mau, os sacerdotes eram mentirosos. Porém, Nabucodonosor venceu por conta do pecado desse povo. Veja, meus queridos, o pecado é que causou a destruição de Jerusalém, do templo e de tantas mortes de tantas famílias. Mas eu quero destacar um segundo ponto nessa noite. Deus corrige o seu povo para que possa haver uma fé verdadeira. Nada acontece por acaso, meus irmãos. Tudo há um projeto, um propósito soberano de Deus. Seja no micro ou seja no macro. Tudo há um propósito soberano de Deus. O salmista disse: os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. E ele vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Essas histórias ficaram relatadas nas Sagradas Escrituras realmente para que nós venhamos lê-las e tirar lições para as nossas vidas, para que não venhamos cair no mesmo fracasso, nas mesmas derrotas que o povo de Deus caíram. Então veja, o povo tinha deixado de confiar em Deus para confiar no templo. O povo estava pensando que não importava como estava vivendo, o importante era que o templo salvaria eles. Há uma afirmação, irmãos, que eu gosto muito dela, que diz assim: o culto se encerra na igreja, mas ele continua na minha vida. Eu devo viver para a glória de Deus. Seja no trabalho, seja na minha casa, seja na sociedade, aonde eu estiver. Eu preciso, nós, a igreja do Senhor, precisamos ser sal, precisamos ser luz. Não podemos de alguma forma descansar somente na Bíblia que temos lá na cabeceira da cama, ou no smartphone, ou na vinda ao templo no domingo à noite. É importantíssimo esse momento de comunhão. Mas certa vez,
Uma pessoa trouxe uma afirmação e eu, refletindo, concordo com ela. Diz assim: se eu não consigo encontrar Deus no silêncio do meu quarto, muitas vezes eu não encontrarei Deus no barulho da igreja. A nossa comunhão começa no nosso quarto. Ela se reflete na igreja. Ela vai ser evidenciada através dos cânticos, ela vai ser evidenciada através da comunhão, ela vai ser evidenciada. Mas o meu quarto precisa ser um quarto de oração. Então, o povo de Deus havia perdido o que era mais importante: os verdadeiros tesouros espirituais, a sua comunhão com o Senhor. Meus queridos, não perca, você pode perder quase tudo nessa vida, mas não perca a sua comunhão com Deus. Não perca a sua comunhão com Deus. Há uma história de um grande homem de Deus relatado nas Sagradas Escrituras chamado Jó, aonde a Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos do Oriente, aonde a Bíblia diz também que ali seus filhos são mortos no mesmo dia, ele perde todos os seus bens, ele começa a ter tumores malignos da planta do pé ao alto da sua cabeça, a ponto dele se coçar com um caco de telha. A sua mulher olha para ele e diz: tu ainda retém a tua integridade para com esse Deus? E ela diz a ele: amaldiçoa Deus e morre. Sabe qual foi a resposta desse homem com o coração dilacerado? Esse homem com o coração partido por ter perdido seus filhos, por ter perdido seus bens, por estar ali se coçando com um caco de telha jogado ali na sarjeta. Ele olha para aquela sua esposa e diz: mulher, tu fala como uma doida qualquer. Nós recebemos o bem de Deus, porque não receberemos também o mal. Deus nos deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó perdeu seus bens, seus amigos, perdeu a intimidade, ali a sua companheira de poder incentivá-lo, mas ele não perdeu a sua integridade para com o Senhor. Não perca, meu irmão, a sua comunhão com Deus. Não perca. Veja, quando o povo se volta para fazer aliança com os homens e se esquece do Senhor, a derrota é certa. Estamos, irmãos, vivendo um momento da nossa vida que confiamos muito em tantas coisas e se esquecemos do principal. Confiamos na nossa própria juventude, confiamos no dinheiro que temos no banco, confiamos no nosso estudo e se esquecemos de confiar com toda a intensidade do nosso coração no Deus que está sobre todas as coisas, no Deus que governa todas as coisas. Então aquele povo, ele fez aliança com esse rei chamado Nabucodonosor, e ali o resultado foi uma derrota esmagadora. A cidade foi destruída, as famílias, muitas foram mortas, e os restos que ficaram foram feitos escravos. Meus queridos, essa história nos leva a uma reflexão, pois não podemos cometer os mesmos erros que esses homens cometeram. Não podemos viver distante. Não podemos achar que simplesmente por já ter o nosso nome arrolado no hall de membros da igreja é importantíssimo, claro. Mas isso deve nos levar a cada dia a uma comunhão intensa e profunda com o Senhor. Repito a pergunta, não me responda. Horas por dia. Obrigado. Deus nos dá 24 horas por dia. Imagina só, é só uma reflexão, irmãos. Não é para que você faça. Mas imagina se você fosse dizimar o seu tempo para o Senhor. Já parou para pensar nisso? Seriam 2 horas e 40 minutos por dia. 2 horas e 40 minutos consagrados ao Senhor. Não estou dizendo que você deve dizimar, eu só estou levando você à reflexão sobre a grande necessidade de priorizar aquilo que é prioritário.
de priorizar aquilo que de fato vai refletir por toda a eternidade. Eu quero destacar ainda um terceiro ponto nessa noite. Deus corrige o seu povo para mostrar a sua soberania. É na nossa vida também, irmãos. Deus muitas vezes nos corrige, não para o nosso mal, mas para que a nossa fé seja edificada, para que nós possamos conhecer o nosso Deus mais de perto. Os discípulos estavam em uma grande tempestade e quando Jesus faz com que aquela tempestade cessa, veja, os discípulos haviam visto vários milagres, várias maravilhas que o Senhor tinha operado. Mas eles, depois de ver aquele grande milagre daquela tempestade se acalmar, eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Descanse no Senhor. Se você está passando por um momento difícil, não desista da caminhada, pelo contrário, se lance aos pés do Mestre. Se você está vivendo um momento de bonança, também se lance aos pés do Mestre. Então, Deus conduz a nossa história. Veja, muitas vezes o Senhor trouxe juízo contra o seu povo para fazer com que o seu povo se arrependesse dos seus pecados e provasse tempos de refrigérios. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lá em Atos capítulo 3, verso 19 e 20 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que do Senhor venham tempos de refrigério. Então se lancem, que nós, vou mudar o termo, que nós possamos nos lançar com uma intensidade diária aos pés do Mestre. Que nós possamos separar tempos, seja individual ou seja em família, para buscar ao Senhor. Nessa pandemia, irmãos, para a glória de Deus, desde fevereiro do ano passado, Deus nos despertou para ter momentos diários na minha casa. Eu e a minha família já terminamos o estudo do Catecismo Maior, já adentramos a confissão de fé. Isso tem refletido. Eu tenho um filho com 15 anos, outro com 13, outro com 8, e Rebeca com 7 meses. Agora encerramos, glória a Deus. Os irmãos podem ficar tranquilos, viu? É porque almejávamos uma princesa, né? Deus sondou o nosso coração e pela sua infinita misericórdia, aprove a Ele nos dar Rebeca para encerrarmos a carreira, né? Eu achei injusto, da minha parte, pedir a Fernanda que não tivesse mais filhos, tendo em vista que o desejo do meu coração era ter alguns filhos homens e Deus me proporcionou. E eu orei junto com ela, eu disse: minha filha, abrindo um parênteses na mensagem, irmão, certo? Eu disse a ela: minha filha, nós vamos orar ao Senhor e vamos tentar uma última vez. E se for da vontade de Deus, Ele vai mandar a nossa princesa. E se não for, se vier outro varão, nós encerramos a carreira de todo jeito, né? Glória seja dada ao Senhor. Estávamos numa reunião de conselho e me compararam com Jacó, né? Teria ali 12 filhos, né? Homens, né? Mas glória a Deus, Deus foi misericordioso. Deus é, na verdade, não foi. Deus é misericordioso e me deu ali a minha princesa Rebeca. Então, irmãos, esses ensinamentos têm sido de grande edificação para minha esposa, para os meus filhos, para mim. Sabe, separe momentos. Você não pode todo dia, tem os afazeres. Uma vez por semana, irmãos. A gente consegue, vamos nos esforçar para isso. Venham para a igreja, venham para a escola bíblica, não deixe de vir para a igreja. Mas separe outro momento para orar junto com a sua esposa. Sabe, para ler a Bíblia junto com os seus filhos. Esse povo se esqueceu do principal. A sua família foi destruída. A sua cidade foi destruída. Irmãos, vivemos um período difícil na nossa pátria. Um período, como vocês já sabem, de pandemia. Mas existe também outras guerras por trás. Vivemos um ano de política. Que nós possamos orar para que a vontade de Deus prevaleça nessas próximas eleições. Que nós possamos orar para que o Senhor venha conduzir, seja aquele que Ele escolheu.
na eternidade, porque toda autoridade é escolhida pelo Senhor. Você pode me dizer, Deus já sabe, sim, mas Deus nos manda orar. É nossa missão orar. Entende? Jesus não precisava orar e ele orou, nos deixando a lição, nos deixando o legado. Existem pessoas que pensam assim, acredito que aqui não há ninguém, nem na transmissão, mas existem pessoas que dizem, não, no século 21 nós não precisamos mais jejuar. Precisamos sim jejuar, precisamos orar, precisamos estudar a palavra de Deus, para que não aconteça, sabe, tragédias na nossa vida, para que o Senhor esteja conduzindo e fortalecendo a nossa fé, para que o Senhor esteja fazendo com que a nossa casa não seja uma simples casa, mas que seja um lar, aonde o Senhor reina, aonde o nome dele é glorificado. Então, meus irmãos, veja, quando o povo volta as costas para os homens e busca o Senhor, as suas vidas são transformadas. Prova disso, Daniel. Aonde Daniel colocava a mão, irmãos, Deus fazia com que prosperasse. Não era porque Daniel era melhor do que os outros, mas era porque Deus era o Deus de Daniel. E isso faz toda a diferença na sua vida. Daniel não confiava em ritos sagrados. Daniel não confiava simplesmente na tradição dos seus pais, mas Daniel, como diz o texto no verso 8, resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Trago para nós essa responsabilidade também nesta noite, de buscar ao Senhor, de não nos contaminarmos com o mundo. Então veja, Deus, irmãos, através desse texto, nos revela que uma religiosidade externa não pode defender um povo que vive na prática do pecado. Nós precisamos, eu preciso disso a cada dia, dizer, Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Senhor, reveste-me de sabedoria. Uma das orações, irmãos, que pouco fazemos, eu vou trazer a responsabilidade para mim, pouco faço, é pedir ao Senhor que a cada dia os frutos do Espírito possam brotar em minha vida. Você já parou para pensar quanto nós sobrecarregamos Deus com as nossas petições e pouco adoramos a Deus através da nossa própria oração? Pouco pedimos ao Senhor que o nome dele seja glorificado através do meu falar, através do meu pensar, através do meu agir. Esse povo, veja, se esquece disso e tem apenas ritos sagrados. Preste atenção, nosso compromisso não pode ser apenas com o templo. Nós precisamos viver uma vida para a glória de Deus. A nossa casa precisa ser para a glória de Deus. O nosso trabalho precisa ser para a glória de Deus. Os nossos bens, se assim Deus permitir a gente administrar por um momento, precisa ser para a glória de Deus. Eu quero trazer algumas aplicações nessa noite. Primeira aplicação, esse texto nos mostra que Deus é amoroso, mas Ele é justiça. Às vezes nós gostamos muito de olhar para o Deus que é bom, que é amoroso, que é misericordioso, mas se esquecemos de olhar para o Deus que pune os desobedientes, que cobra daqueles que se distanciam dele. Então, meus queridos, veja, o Evangelho tem sido anunciado em muitas igrejas, de uma maneira que as pessoas não precisam ter uma mudança de vida ou uma mudança de mente. Nós precisamos, irmãos, agir de maneira diferente. Precisamos iluminar o mundo. Precisamos aproveitar a nossa geografia. Estava em Recife alguns anos atrás e um dos pastores que ali estava, ele disse, eu gosto muito de aproveitar a minha geografia. Se eu estou descendo o elevador e entra ali uma pessoa que eu não a conheço, eu começo a falar do amor de Cristo para ela. E eu lhe pergunto, em primeiro lugar está, claro, você buscar uma comunhão intensa e profunda com o Senhor. E através dessa comunhão intensa e profunda, você vai amar tanto o Senhor, que você vai sentir prazer em falar do Senhor para aqueles que lhe cercam. Então aproveite a sua geografia. Aqueles que estão fraquinhos, não critique, não aponte, não questione, dê a mão. Estenda a mão, ore por essas pessoas, para que eles se fortaleçam.
Então, segunda aplicação, outra coisa importante a se destacar é que o pecado não compensa, irmãos. O diabo, ele é um estelionatário, ele promete vida e paga com a morte. Ele promete bênção e traz maldição. Esse povo achou que não precisava orar, não precisava mais ter ali os fazer ali os seus sacrifícios anuais. Eles confiaram tão somente no tempo. E sabe quanto tempo esse povo passou como escravo na Babilônia? 70 anos, irmãos. 70 anos cativos na Babilônia pela sua desobediência para com o Senhor. Então, o pecado não compensa. Pecado não compensa. Terceira aplicação: uma religiosidade apenas de fachada não nos livra do dia da calamidade. É necessário, irmãos, a gente entender que o mais importante é o que Deus está vendo através de nós. Muitas vezes nós nos preocupamos a testemunhar para pessoas e se esquecemos que a quem nós vamos prestar conta é o Deus Altíssimo. Lá, quase 18 anos, quando o Senhor me alcançou, eu gosto muito de desenhar, até orando eu desenho. E lá nos primórdios dos primeiros meses ali da minha conversão, eu desenhei 2 olhos. E escrevi: os olhos do Senhor estão em todo lugar. E fixei ali no painel do meu carro. Eu trabalhava com frete nessa época. Eu fixei ali no painel do meu carro, para que todas as vezes que eu olhasse para o meu carro, eu entendesse que o Senhor estava me vendo. Então, meu querido, o salmista disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão. Se eu digo, com efeito as trevas me cobrirão, até as trevas para ti serão como a luz. Então que nós possamos entender a nossa responsabilidade de saber que estamos perante a face do Deus Altíssimo, mesmo quando ninguém está nos vendo, humanamente falando. O Senhor está nos vendo e há uma recompensa para aqueles que vivem uma vida de integridade para com o Senhor. Veja, última aplicação, a nossa própria intimidade com Deus, sobre o nosso próprio compromisso, que assumimos há anos atrás de servir ao Senhor. Compromisso esse que muitas vezes é renovado a cada início de ano, cada final de ano, onde nós dizemos: esse ano vai ser diferente, eu vou orar mais, esse ano vai ser diferente, eu vou ler a tua palavra. Meus queridos, eu tenho sido desafiado pelo Senhor. Estou trazendo isso a vocês porque o Senhor também me desafiou para essa grande responsabilidade de buscar ao Senhor com toda a força do meu coração. Que nós possamos sair daqui nesta noite motivados não pelo homem, não pela minha palavra, mas pela palavra do Senhor, motivados pelo Espírito Santo, para separar de momentos diários para orar, para ler a Bíblia, e quem sabe até, quando o Senhor confirmar no nosso coração, jejuarmos por nós mesmos e pelas nossas famílias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos desperte, que Deus nos ajude, que Deus nos conduza, e que a boa mão do Senhor nos dê a oportunidade de a cada dia conhecê-lo mais de perto, e que a cada novo amanhecer o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, trazendo um despertamento para uma vida de intimidade profunda e real com o Senhor. Que Deus nos abençoe poderosamente e que esse ano de 2022 seja um ano onde nós possamos, a cada novo dia, buscar ao Senhor como prioridade em nossa vida, pois de fato a grande prioridade não é os bens, a grande prioridade não é a nossa própria felicidade, mas a grande prioridade é glorificar a Deus. Encerro com a primeira pergunta do catecismo maior, que faz: qual é o fim principal do homem? E a resposta diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe e que Ele nos conduza de uma maneira que possamos glorificar o seu santo nome. Amém.
Deus abençoe, meu irmão. Seus irmãos, com todos os cuidados, e aqui encerramos o nosso culto.